Senhoras e senhores deputados, vamos dar continuação à nossa reunião e dando início a esta segunda parte, à audição da ANACOM, começo por cumprimentar, dar as boas-vindas à Assembleia da República e, mais precisamente, à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, aos membros do Conselho Diretivo da ANACOM, Dr. João Cadete Matos, Presidente, Dr. João Miguel Coelho, Vice-Presidente, Dra. Isabel Areia, Administradora, Dra. Paula Meira Lourenço, Administradora, e também ao Sr. Engenheiro Miguel Henriques, que é o Chefe de Divisão da Área Consignada de Frequências e Licenciamentos, a Dra. Hilda Matos, que é Assessora de Imprensa. Sejam bem-vindos à Assembleia da República. Certamente haverá ainda no próximo ano a oportunidade de nos reencontrarmos, uma vez que decorre da lei que recorrentemente, regularmente, a ANACOM deve apresentar os seus relatórios à Assembleia da República, e é precisamente nesse âmbito das competências que estão atribuídas a esta Comissão que se processa esta audição regimental. E porque a nossa agenda de trabalhos é longa, todas as senhoras deputadas e os senhores deputados conhecem a legislação e, portanto, sabem que anualmente a ANACOM envia à Assembleia da República e ao Governo o relatório de atividades, que não foi cumprido esse calendário anteriormente por razões que também são de todas e de todos conhecidas, uma vez que houve mudança que houve também uma mudança do Conselho Diretivo e, portanto, estamos agora a dar cumprimento àquilo que está previsto na lei. O Sr. Presidente, o Dr. João Cadete Matos, vai fazer uma apresentação com uma PowerPoint portanto, vamos passar a essa apresentação. Peço aos serviços que reduzam a iluminação para se ver melhor a projeção. Também foi distribuída a cada um dos membros desta comissão uma cópia daquilo que vai ser apresentado e, portanto, dou a palavra ao Dr. João Cadete Matos. Muito obrigado. Um cumprimento da minha parte e de todos os membros do Conselho de Administração e da equipa da ANACOM, que aqui está os presentes, aos senhores deputados e à senhora Presidente desta Comissão. Temos muito gosto em ter respondido ao convite para participar nesta audição. Aquilo que me proponho a fazer de forma breve e apenas para enquadrar a atividade que está a ser desenvolvida pela Autoridade Nacional de Comunicações era, de facto, passar em revista alguns dos aspectos principais que têm estado, enfim, a ser desenvolvidos, em particular no último ano, e também focar a atenção relativamente aos objetivos estratégicos para o próximo triênio, uma vez que é uma decisão recente que o Conselho de Administração da ANACOM tomou. Relativamente ao plano plurianual de 2018-2020, enfim, foi o quadro em que a nossa atividade se desenvolveu ao longo do último ano. Esse quadro, enfim, gera em função dos principais objetivos da missão da ANACOM, quer, por um lado, a proteção dos direitos dos consumidores, quer a promoção de mercados concorrenciais e todos os aspectos relacionados com uma gestão eficiente dos seus recursos. Este plano de atividades tem tido um objetivo de realização que é medido em vários indicadores globais que constam do plano e dos resultados que são divulgados, e nós fixamos para este ano metas mais ambiciosas do que aquelas que foi possível cumprir no passado, quer quanto à execução global do plano, quer quanto a um outro indicador que é o cumprimento dos prazos que a ANACOM definiu internamente para a sua missão. E como vêem, nomeadamente neste segundo objetivo, em 2016 ele tinha sido atingido em 65% dos casos, nós fixamos como meta para este ano 90%,
e queremos caminhar ao longo do período de gestão da ANACOM para um cumprimento da nossa missão com esta performance de 100%. Neste PowerPoint que vos distribuímos consta uma lista completa das principais atividades desenvolvidas ao longo do último ano e quando refiro ao último ano, enfim, permitam que tenha selecionado as atividades desde o início do meu mandato como Presidente do Conselho de Administração, sendo que a renovação do Conselho de Administração ficou apenas concluída em fevereiro, data em que ingressaram 3 novos membros do Conselho de Administração. Relativamente ao terceiro quadrimestre de 2017, no anexo 1 está uma lista completa das atividades. Eu permitia-me destacar 3 dessas atividades. Uma primeira, logo no início do meu mandato como Presidente do Conselho de Administração, que foi o pedido de parecer que nos foi feito pela Autoridade da Concorrência relativamente à operação de concentração da MEL e da Média Capital. E o ponto que eu queria aqui destacar é precisamente que esse parecer foi dado no prazo que estava configurado, que de facto foi uma tarefa exigente para a ANACOM, mas nós entregámos esse relatório no prazo de 20 dias e, enfim, demos um parecer que na altura concluía pelos aspectos negativos do ponto de vista da possibilidade de criação de entraves à concorrência desta operação, pelo que a ANACOM expressou no seu parecer que a mesma não deveria ter lugar nos termos em que foi proposta e, como sabemos, essa acabou por ser, passado alguns meses, a decisão da Autoridade da Concorrência. Destacaria também um aspecto que foi bastante importante na parte final do ano que passou, que foi uma recomendação sobre o op-billing, que era um dos motivos que mais reclamações suscitava em Portugal e que é um assunto que aqui o Parlamento também foi chamado a acompanhar. E, de facto, nós recomendámos em novembro aos operadores que deixassem de cobrar conteúdos e serviços aos seus clientes sem que eles tivessem previamente dada a sua autorização. Os operadores acataram esta recomendação, embora nós tenhamos dito que na alteração da lei das comunicações eletrónicas iríamos propor que este aspecto fosse alterado e, efetivamente, tivemos a boa notícia em maio deste ano de um acordo de autorregulação, portanto um código de conduta em que os operadores se comprometeram a seguir esta prática. E eu sublinhava este aspecto porque na altura tivemos a oportunidade em comunicado da ANACOM defender precisamente a autorregulação como algo que deveria de existir mais em Portugal. Enfim, terá sido a primeira vez que houve um acordo deste tipo, mas nós gostaríamos e vamos incentivar e estimular os operadores para que tenham mais iniciativas deste tipo que permitam uma maior satisfação dos seus clientes. Também destacaria, porque pensamos que é um facto importante para o país, a eleição em novembro passado para as funções de Presidente do Grupo dos Reguladores Europeus de Assuntos Postais, função ou presidência que começarei a exercer a partir de janeiro do ano que vem e que, enfim, é uma oportunidade também para o nosso país e para a ANACOM de contribuir sobretudo para a revisão da diretiva postal que vai acontecer agora no futuro imediato. Os slides seguintes apresentam um conjunto de indicadores sobre o setor. Eu não vou detalhá-los, porque agora não há tempo, mas ficam de qualquer forma um conjunto de indicadores que revelam 2 ideias principais. Que Portugal, em muitos indicadores no setor, compara favoravelmente com a média europeia, o que é positivo, mas também que indicam que temos um caminho a percorrer para atingir uma meta de excelência e de satisfação máxima nestes vários indicadores. E, portanto, eles ficam também aqui registados e partilhados. Já que estamos a falar de indicadores e sobre 2017, a ANACOM divulgou e publicou oportunamente o seu relatório de atividades e desse relatório de atividades eu destacava 3 aspectos daquilo que tem sido uma preocupação deste Conselho de Administração, de prosseguir uma gestão financeira rigorosa. Há um indicador que é um indicador que nos foi transmitido já pelo Conselho que nos antecedeu em funções, que é uma contenção significativa nos gastos, com esta redução ao longo dos últimos 7 anos de cerca de 3,7 milhões de euros, ou seja, uma redução de quase 30%. O ano passado fizemos uma aposta muito grande na modernização dos sistemas de informação, portanto houve um crescimento de 40% no investimento da ANACOM, e chegámos ao fim do ano
com um resultado líquido de 36 milhões de euros e, portanto, uma parcela entregue ao Estado de 33,6 milhões de euros, em que recomendamos que essa verba fosse preferencialmente utilizada no desenvolvimento das comunicações em Portugal em benefício dos utilizadores finais. Relativamente ao ano em que estamos, como eu disse, temos tido como objetivo um cumprimento rigoroso do plano de atividades. Temos neste momento 32 das principais ações já concretizadas, sendo que 17 constavam do plano inicial e 15 foram novas ações que não constavam desse plano inicial. A lista completa está no anexo 2. Eu ia apenas telegraficamente referir algumas dessas ações, não podendo deixar de sublinhar, obviamente, que o mérito deste trabalho tem sido de toda a equipa que trabalha na ANACOM. Uma primeira atividade, e que não estava de facto elencada nos objetivos para este ano, foi o desenvolvimento de um trabalho com várias entidades, nomeadamente os operadores, mas também as universidades e várias entidades do setor público, para recomendar um conjunto de medidas de proteção e resiliência das infraestruturas de comunicações eletrónicas. Foram 27 medidas. Nós enviámos o relatório ao Parlamento, mas temos aqui connosco um exemplar do relatório, que eu deixava já um exemplar com a Sra. Presidente da Comissão, mas pelo menos cada um dos grupos parlamentares é também destinatário de um destes relatórios, que é bastante exaustivo relativamente a estas medidas. Se houver tempo e interesse, depois teremos todo o gosto em as detalhar. Telegraficamente, houve um trabalho de recomendação sobre a revisão das condições de prestação do Serviço Universal de Comunicações Eletrónicas, que foi anunciado em maio. Fizemos uma alteração importante do regulamento de portabilidade para que a portabilidade passe a ser efetiva. É um aspecto essencial na concorrência e os números, como estão referidos nesse slide, indicavam que em 20% dos casos os consumidores não conseguiam facilmente e dentro dos prazos a portabilidade do número e, portanto, havia um número de rejeições muito elevado e, portanto, estas novas regras visam facilitar essa situação. Também foi muito importante neste ano as decisões que a ANACOM tomou no sentido de corrigir as práticas comerciais violadoras das regras da neutralidade da internet, que é um assunto muito relevante para o desenvolvimento da internet, para a inovação na internet e para a liberdade dos consumidores de escolherem livremente as suas opções. Prosseguimos também uma melhoria da informação que é dada nas faturas, sobretudo garantindo uma informação completa sobre os prazos de fidelização e os custos de fidelização, que é um dos motivos principais de queixa dos consumidores relativamente aos contratos, e também asseguramos algo que entendemos que é nosso dever assegurar, em termos de proteção das populações mais vulneráveis, aquelas que não têm literacia digital para receber uma fatura eletrónica e que achámos que tinham o direito de receber gratuitamente a fatura em papel, como decorre da lei. Também do ponto de vista da proteção dos consumidores, um aspecto que é essencial e que ainda há muito por fazer no nosso país é a possibilidade de escolherem livremente qualquer operador. Para isso é preciso que todos os operadores estejam presentes em todo o país. E houve uma situação relativamente à qual tomámos ao longo do ano várias ações de apoio ao Governo, relativamente à situação da fibra global, que é um dossiê que eu penso que os senhores deputados também acompanham e conhecem. Apoiámos também a iniciativa europeia do Wi-Fi for a União Europeia. Organizámos um workshop sobre o futuro da interligação continente Açores-Madeira de Cabo Submarino, um aspecto que parece-nos decisivo, que é assegurar que as nossas regiões autónomas mantenham e aumentam a qualidade do serviço e os cabos submarinos estão a chegar ao fim da vida e precisam de ser substituídos. Preparámos a consulta da transição para a quinta geração e a libertação da faixa de 700. Isto foi acompanhado por um workshop sobre o futuro da televisão digital terrestre. Teremos também gosto em partilhar as conclusões, bem como uma decisão importante que foi reduzir os preços da TDT, que foi uma decisão que está em consulta e que data de 17 de agosto. Enfim, relativamente àquilo que temos planeado até ao final do ano, apenas referir que estamos a preparar a apresentação de um anteprojeto de alteração da Lei de Comunicações Eletrónicas, como já tivemos a oportunidade de referir publicamente. Para terminar esta introdução, dizer-vos que o Conselho de Administração da ANACOM aprovou na última reunião, a passada semana, aquilo que entendemos deverem ser os objetivos estratégicos para os próximos 3 anos.
e procurámos que esses objetivos estratégicos fossem ambiciosos, mas correspondessem à execução da nossa missão. Nós queremos contribuir para que todo o país obtenha o máximo benefício em termos de escolha, preço, qualidade e segurança dos serviços postais e de comunicações eletrónicos, através de uma regulação efetiva e exigente que promova o investimento eficiente, facilite a partilha de infraestruturas e assegure uma concorrência leal e dinâmica. Queremos, em segundo lugar, assegurar uma proteção máxima dos direitos dos utilizadores das comunicações em todo o território, em especial junto das populações mais vulneráveis, através da promoção de um enquadramento regulatório que dê prioridade à informação e transparência e que desincentive e sancione más práticas. E, em terceiro lugar, queremos também, como objetivo estratégico, fortalecer e responsabilizar a regulação em Portugal, através do respeito integral pela sua autonomia, isenção e independência e, simultaneamente, de exigência de um cumprimento rigoroso da sua missão, nomeadamente através da partilha de informação e conhecimento e da promoção da eficiência da economia dos meios e recursos indispensáveis à assunção plena das suas responsabilidades. Muito obrigado, estaremos ao inteiro dispor para qualquer questão que nos queiram colocar. Muito obrigada, Sr. Doutor. Vamos agora, então, ouvir os grupos parlamentares e haverá esta dinâmica. Agora, esta parte vai ser mais pergunta e resposta. Cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos para fazer comentários e perguntas e, por parte do Sr. Doutor ou de quem, de outro membro, se assim o entenderem, do Conselho de Administração, para responder. Tenho a palavra a Sra. Deputada Helga Correia, do PSD. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente e restantes membros do Conselho de Administração da ANACOM. Agradecer desde já os relatórios enviados de supervisão e de outras atividades referentes ao ano 2016 e 2017 e a apresentação inicial feita, bem como os slides elucidativos desta apresentação inicial, documentos que estão muito bem elaborados e que mostram muito bem o trabalho desenvolvido pela ANACOM enquanto regulador do setor das telecomunicações. E, Sr. Presidente, vou centrar as minhas questões nas matérias que dizem respeito à 12ª Comissão, porque as restantes serão de matérias da Comissão de Economia, da qual eu faço parte, mas hoje estamos mais centrados na 12ª Comissão. E a minha primeira abordagem tem a ver com a questão da TDT, da Televisão Digital Terrestre. Portugal, como todos sabemos, foi um dos últimos países a avançar com a TDT e é um dos países da Europa com menor oferta de canais de serviço de televisão digital terrestre. Em dezembro de 2016, aos 5 canais existentes juntaram-se mais 2 canais, a RTP3 e a RTP Memória. Com este alargamento de 2 novos canais, a expectativa era beneficiar cerca de 2,5 milhões de portugueses. As perguntas que lhe deixo, Sr. Presidente, é a primeira, é se esse objetivo está a ser atingido, se não está, porque é que não está e o que é que realmente está a impedir para não chegar a esse universo de portugueses. No final de 2016, Sr. Presidente, estava previsto a atribuição de 2 novas licenças para 2 operadores privados, que deveria ter acontecido previsivelmente em 2017, mas tal não se veio a verificar. Na realidade, o Ministro da Cultura acabou de enviar à ERC, à entidade reguladora para a comunicação, no início do mês de setembro deste ano, toda a documentação necessária para esses 2 novos canais. Efetivamente, a ERCA, numa audição realizada aqui na Assembleia da República, confirmou que tinha acabado de receber todo esse processo de 2 licenças para 2 novos canais privados. Pergunto-lhe, segundo a sua opinião, quais são as razões deste atraso. Relativamente ao estudo de alargamento da TDT, e permite-nos concluir se é verdade que muita coisa mudou relativamente à televisão digital terrestre, também é verdade que muitas queixas ainda continuam, ainda persistem por parte dos utilizadores de TDT. Esse estudo revela-nos que existem falhas de serviço,
e que o serviço tem ficado aquém das expectativas dos portugueses. Talvez esse seja o motivo de cada vez menos portugueses recorrerem à TDT. Se verificarmos o relatório, apenas 17,8% o fazem e são, sobretudo, pessoas com algumas dificuldades. Falamos, sobretudo, de idosos, pessoas com baixos recursos económicos, baixa escolaridade e que vivem no interior do país. A falta de qualidade e oferta reduzida dos canais são uma das principais queixas dos utilizadores, uma vez que já passaram alguns meses após a publicação do referido estudo, gostaria de saber se esta situação se mantém e, nomeadamente, se continua a registrar-se um aumento do número de pessoas a aderirem aos pacotes de televisão por cabo pagos, se considera a hipótese de penetração da TDT continuar a decrescer, como temos observado, e relativamente aos utilizadores da TDT, vão ser as populações de menores rendimentos disponíveis do interior do país e com menos apetência a tecnologias, aquelas que obrigatoriamente têm que recorrer a este serviço? E, voltando a referir o estudo, para além de fazer uma análise à situação global da TDT em Portugal, projetando um conjunto de modelos futuros para o seu desenvolvimento, sugere a alteração do modelo de negócio e alerta para os conflitos de interesses que têm existido com a MEO, que está inserido no operador de concorrência da própria TDT. Pergunto, Sr. Presidente, em que medida estas sugestões, assim como as conclusões deste estudo, estão a ser tidas ou não em conta pelo Governo? Relativamente à migração da TDT, que o senhor apresentam no slide 26, relativamente à libertação da faixa dos 700, a ANACOM fez referência no relatório de regulação e supervisão de outras atividades de 2016, que apresentaria em 2017 uma proposta ao Governo, com o objetivo de garantir o acesso a toda a população à televisão gratuita após 2020. Essa proposta foi feita? Qual o cenário futuro para a TDT em Portugal? Se já está definida a estratégia nacional relativamente também a esta matéria. Uma outra questão queria colocar relativamente aos incêndios de junho e outubro de 2017, e, Sra. Presidente, entretanto termino, a ANACOM decidiu recomendar à Assembleia da República, ao Governo, aos municípios e aos operadores de telecomunicações um conjunto de medidas para melhorar a proteção e resiliência das infraestruturas e serviços de telecomunicações. Pergunto quais as propostas apresentadas pelo grupo de trabalho. Uma outra questão, o facto da regulação dos médias ser encontrada dispersa por 3 entidades, eu questionava, e isto foi criticado por um anterior vogal do Conselho de Administração, do Conselho Regulador da ERC, perguntava se esta dispersão na regulação, na opinião do Sr. Presidente, traz entraves à própria regulação ou eventualmente uma regulação, uma regulação mais eficaz e assertiva por parte dos reguladores. E mesmo para concluir, Sr. Presidente, uma coisa que eu acho que é muito importante nós percebermos relativamente ao orçamento da ERC. É composto por várias verbas do Orçamento de Estado e por verbas provenientes de receitas próprias, integrando também um montante transferido dos resultados líquidos de cada exercício da ANACOM. O relatório de atividades de 2017 faz referência ao facto, pelo 2º ano consecutivo, de não se ter concretizado a transferência dessa verba. Sr. Presidente, tem conhecimento desta situação? Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente. Muito obrigado pelas questões. Relativamente à primeira questão, sobre o conjunto de questões sobre a TDT, eu responderia de forma sintética nos seguintes termos. Quando assumi estas funções, recordo-me que um dos primeiros telefonemas que tive a oportunidade de fazer foi para o presidente de uma junta de freguesia que dava nota das dificuldades de parte dos habitantes dessa freguesia, sobretudo pessoas idosas, terem acesso à televisão digital terrestre. Embora o número de comunicações que temos recebido ao longo deste último ano, enfim, seja de facto reduzido, temos a perfeita noção de que em Portugal existem agregados familiares que têm dificuldades na recepção da televisão digital terrestre. O paradoxo é que não deviam ter. Porque
efetivamente estão criadas as condições tecnológicas. O Sr. Engenheiro Miguel Henriques, que está aqui, que foi quem acompanhou todo este processo, enfim, poderá disponibilizar e ajudar nessa explicação, mas todos nós sabemos que o sinal hoje chega por duas vias. Ou chega por via terrestre, enfim, e chega a grande parte do território nacional, ou nas zonas onde o sinal não chega, e quando não chega mesmo, às vezes pode chegar e depois com as condições climatéricas pode ser interrompido, a alternativa, e a única alternativa, é chegar via satélite. E essa solução, via satélite, chega a todo o lado. Bom, essa é a solução em Portugal, como é a solução em todos os países do mundo que fizeram essa transição. O Brasil está agora a fazer essa transição e em grande parte do território, de facto, não há outra alternativa que senão o satélite. O que é que no nosso país correu mal? Correu mal porque muitos dos agregados familiares, para os quais, aliás, foram vocacionados apoios, esses apoios acabaram por não se concretizar no terreno e, portanto, continuam a haver portugueses que queriam ver televisão através da TDT ou através do satélite e não vê. E isto é um paradoxo, porque nas regras da contratação que foram feitas, foram previstos 31 milhões de euros para dois tipos de apoio ao desenvolvimento da TDT. Houve um apoio que já terminou em 2013, que era um programa de subsidiação para as pessoas com necessidades especiais e para pessoas com determinadas necessidades de apoio social, e desse subsídio que estavam previstos 14,3 milhões, só foram utilizados 718 mil, portanto, dos 14 milhões foram utilizados 718 mil, e há uma outra verba que ainda está em vigor até 2023, que são 16,8 milhões de euros, e até ao momento só foram utilizados 3,6 milhões. Isto é, estão 13,2 milhões de euros por utilizar. A ANACOM tem estado a refletir sobre e a estudar quais são as soluções, e temos debatido isso com o Governo, para que pudéssemos, de facto, encontrar soluções que resolvessem em definitivo este problema. Do nosso ponto de vista, é incompreensível que, havendo estas verbas que tinham sido destinadas para este apoio, nomeadamente, e neste momento é a situação mais preocupante, que é aquelas em que o problema não está em reorientar a antena, está mesmo em que o sinal só chega por satélite. Portanto, é mesmo preciso a parabólica e é preciso o descodificador de satélite. E, portanto, este subsídio, de facto, não resolveu, apesar das cartas que foram enviadas e de todo o trabalho que foi feito com as autarquias. E, portanto, aquilo que está, da nossa parte, a ser projetado é, com o apoio das autarquias e também com o apoio da associação responsável pelos instaladores de comunicações do país, ver se encontrávamos uma forma de bater à porta de todas estas pessoas e lhes instalar em definitiva a TDT. Do nosso ponto de vista, é pouco aceitável que um país que tem o nível de desenvolvimento das comunicações que temos, que não tenhamos este problema em definitivo resolvido. Ainda por cima, quando foram previstas verbas de milhões de euros para o resolver. E, portanto, seja por um problema de falta de informação, de falta de literacia, a verdade é que aquilo que estava previsto não funcionou. E, portanto, diríamos nós, da ANACOM, que gostaríamos que este problema fosse resolvido, sobretudo porque daqui a um ano vamos iniciar uma migração, e agora respondi à segunda questão, que é aquilo que foi proposto ao Governo e aquilo que o Governo decidiu, foi que a migração que é exigida por causa da transição para a quinta geração e que obriga, a nível europeu, a nível mundial, a mudar a faixa em que é hoje transmitida a TDT, e aquilo que nós temos projetado é que essa transição se faça com o menos custo possível, isto é, sem necessidade dos consumidores adquirirem novos equipamentos e, portanto, sem necessidade também do ponto de vista de investimento, grande investimento, garantindo as condições mínimas, mas a verdade é que há uma situação de partida que é negativa, que é os portugueses que hoje não veem a TDT, nem que seja por via satélite, e que deveriam de ver. Portanto, aquilo que nós gostaríamos era de, quando começarmos esta imigração, este problema poder estar solucionado e, portanto, vamos trabalhar nesse sentido, embora exista a perspectiva que os nossos engenheiros nos dizem que com esta migração em que vamos passar de uma frequência única para multifrequência, que isso possa melhorar as condições de recepção do sinal por via terrestre. Mas a verdade é que vai continuar a haver zonas
em que a única opção é o satélite e essa opção tem que ser introduzida. Enfim, fez um conjunto de perguntas sobre aquilo que correu mal. Eu penso que o diagnóstico está feito. Foram feitos 2 estudos, aliás, a pedido da Assembleia da República, um dos quais foi contratado pela ANACOM. Os estudos, enfim, são bastante completos no diagnóstico. Eu diria que mais do que neste momento reconhecer que algo funcionou mal e, sobretudo, aquilo que penso que é evidente que funcionou mal foi que a migração que teve um período longo, uma janela temporal longa para acontecer, não aconteceu. E, portanto, quando o sinal foi interrompido, foi quando as pessoas se deram conta que deixavam de ver a televisão analógica e não tinham condições de recepção da televisão digital. E isso aconteceu em grande parte, temos que o afirmar, porque não houve um incentivo aos consumidores da televisão para fazerem a migração mais cedo. E esse incentivo tinha sido ter-lhes facultado um acréscimo nos canais que eram oferecidos e, se isso tivesse acontecido, necessariamente a migração tinha sido feita noutros moldes e as coisas, estamos convencidos, teriam corrido de outra forma. O próprio estudo afirma isso e conclui isso. Telegraficamente sobre os incêndios, ou deixo para a resposta seguinte? Então, fica muito obrigada, para a doutora. Eu ia sugerir que, por causa de termos algum controle dos tempos de palavra, que haverá certamente mais oportunidades e mais perguntas que vão ser, às vezes até repetidas, as perguntas por parte de diferentes oradores. E a pedido da senhora deputada Diana Ferreira, que tem de se ausentar para outra comissão, onde está a decorrer também outra audição, vai usar da palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria primeiro, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Conselho de Administração da ANACOM, de agradecer também a vossa presença e também o conjunto das documentações que nos enviaram, sejam os relatórios de regulação, como também este documento que nos fizeram chegar hoje, e permitam-me também deixar naturalmente uma palavra de agradecimento aos restantes grupos parlamentares por me deixarem intervir antes do tempo suposto, mas efetivamente terei que me ausentar no final da vossa resposta e peço desde já também desculpas por não conseguir ficar para a segunda ronda, mas penso que conseguirei abordar o conjunto de questões e de preocupações que temos para efetivamente podermos falar um pouco sobre algumas matérias. Uma delas é efetivamente a TDT e eu agradeço também desde já o aprofundamento da análise que foi feita em relação à situação da TDT. O PCP, desde o primeiro momento, até mesmo a quando do desligamento da emissão analógica e de todo o processo para a transição para a emissão digital, colocamos um conjunto de preocupações sobre o que isto significava para as populações, até denunciando isto como um terreno fértil para um conjunto de ofertas privadas se instalarem nesse momento com a ausência das respostas que efetivamente havia. As questões e os esclarecimentos que aqui também colocaram são naturalmente importantes e o que nós entendemos que deve ser feito e o caminho que deve ser percorrido é no sentido da TDT poder significar mais serviço de televisão aberta, no sentido efetivamente da universalidade e para todos. E quando aqui colocamos a dificuldade ainda de haver populações, de haver famílias que não conseguem ter acesso à TDT com a qualidade que devem ter, mesmo depois até de terem investido, porque as famílias tiveram que investir para depois poder ter acesso à TDT, é efetivamente para nós uma preocupação e algo que entendemos que tem que ser corrigido. E pedia, se a ANACOM tiver esses dados, se é possível dizerem aproximadamente qual é o número de queixas, embora mais reduzido do que no passado, que têm sobre esta matéria das emissões da TDT e das dificuldades no acesso à TDT. Queríamos também colocar aqui uma questão relativamente, efetivamente, aos incêndios, por isso terá também a oportunidade de responder ao anterior grupo parlamentar. A ANACOM também colocou e coloca aqui no seu relatório de 2017 o conjunto de medidas transmitidas aos operadores de telecomunicações para melhorar a proteção e a resiliência das infraestruturas e serviços de telecomunicações. Mas a realidade que ainda hoje existe em muitos locais nos quais ocorreram os incêndios do ano passado é que não há comunicações para as populações. E também sobre isto importava perceber primeiro o conhecimento que a ANACOM possa ter sobre essas situações e também a avaliação e a intervenção que a ANACOM possa ter sobre essa mesma matéria. Relativamente às reclamações, identificam também no vosso relatório de regulação 101.000 reclamações, do que pude vir, pelo menos não há nada detalhado, ou pelo menos não consegui identificar as áreas de detalhe destas reclamações.
são mais do que no relatório de 2016. Em 2016, do que vi, serão cerca de 70 mil reclamações. Aqui estamos a falar de mais de 100 mil, por isso também perceber qual é a direção destas reclamações de um ponto de vista das comunicações. Uma outra questão que também gostaríamos de colocar tem a ver exatamente com a questão do acesso à internet. O acesso à internet, até porque, e nesta comissão é também bastante abordado, a questão do digital e da aproximação, da implementação, efetivamente, e diria quase do monopólio, muito entre aspas, do digital num conjunto das comunicações, mas o que podemos verificar é que efetivamente há uma parte do nosso país que não tem acesso à internet, que tem dificuldades em aceder a esta comunicação. Aliás, identificam-no até da banda larga em 480 freguesias, em que este serviço efetivamente não existia, bem como outras diligências que a ANACOM tomou neste sentido. Por isso era conhecer efetivamente também a vossa intervenção nesta matéria, porque as questões de informação, as questões até do acesso ao digital, não podem ser tratadas de igual modo quando efetivamente há um conjunto significativo de pessoas que, além da própria iliteracia digital que possa haver, não têm sequer acesso à ferramenta, não têm sequer acesso também a este tipo de documentação, de comunicação, peço desculpa. Por isso era também conhecer a vossa análise e o conhecimento das situações do terreno que vos vão chegando. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente da ANACOM. Muito obrigado. Eu, relativamente à primeira questão, ainda da televisão digital terrestre, há pouco já tive a oportunidade de fazer um breve diagnóstico. É verdade que hoje não recebemos nenhum número significativo, portanto, são muito poucas as reclamações de pessoas individualmente consideradas, mas diversas autarquias vão-nos dando conta de que parte das suas populações tem essa dificuldade e, portanto, a situação existe e gostaríamos, de facto, de ter uma correção total da mesma. Portanto, esse é o compromisso que assumimos, é de querer, de facto, contribuir para a resolução da situação. Enfim, como digo, contamos aí com a colaboração das câmaras e das juntas de freguesia e também dos instaladores que estão no terreno e conhecem a situação. Relativamente ao tema dos incêndios, efetivamente os incêndios constituíram, do nosso ponto de vista, uma oportunidade para algo mudar no setor das comunicações. Há pouco a senhora deputada tinha-me feito a pergunta sobre essas medidas. Enfim, são 27. Permitam-me que eu destaque algumas que nos pareceriam absolutamente urgentes e que algumas delas passarão também por uma intervenção do Parlamento e, portanto, desde já permito também chamar esse assunto para a nossa reunião. Em primeiro lugar, verificou-se que os incêndios, de facto, destruíram uma vasta rede de telecomunicações. Enfim, foram, no caso dos incêndios do ano passado, nas zonas flageladas pelos incêndios, mais de 500 mil pessoas que ficaram sem comunicações. Este ano, enfim, no incêndio de Monchique foram 5.600, portanto estamos a falar de uma escala diferente. Mas, em qualquer um dos casos, o que é que nós vimos? Os traçados aéreos que arderam, as próprias centrais e antenas que também foram consumidas pelo fogo. E, portanto, desde logo, em relação aos traçados aéreos, em relação às centrais, aquilo que está proposto neste relatório é que sejam contempladas na lei medidas de proteção desses traçados e medidas de limpeza e proteção das próprias centrais. No caso de Monchique, houve uma central de um dos operadores que não foi consumida pelas chamas porque os bombeiros acorreram e protegeram essa central, porque senão o prejuízo do ponto de vista das ligações ainda tinha sido maior. E, portanto, é necessário, de facto, apostar na segurança destas comunicações. A ANACOM, aliás, acaba de publicar um projeto de regulamento que vai precisamente nesse sentido. E gostaríamos, e essa é uma das medidas que está proposta, é que sejam substituídos os traçados aéreos por traçados subterrâneos. Isso só é possível se houver uma concertação estratégica desde o Governo Central às infraestruturas de Portugal que gerem as estradas nacionais e às estradas municipais, portanto, por parte das autarquias, no sentido de facilitar a utilização de infraestruturas de canais rodoviários pelos quais passem
a rede de telecomunicações. Não há razão nenhuma para estar a abrir valas para passar os cabos. As estradas devem ficar preparadas do ponto de vista de infraestrutura para receberem essas telecomunicações e isso deve ser a regra e não a exceção. E depois devem, de facto, ser facilitados os acessos e a utilização desses canais. Depois também está demonstrado que em muitas das situações, isso aliás funcionou também no incêndio de Monchique este ano, os feixes hertzianos que permitem estabelecer comunicações antena a antena sem cabo, aquilo que na gíria muitas vezes é referido como micro-ondas, é uma solução muito eficaz do ponto de vista de comunicações. E, portanto, está proposto no grupo de trabalho que seja considerado uma taxa de espectro que promova a utilização precisamente dos feixes como forma de comunicação nas comunicações. E, portanto, essa é uma situação que também queremos dar prioridade. Outra recomendação que nós consideramos muito importante é a do roaming nacional. Vocês reparem na seguinte situação. Hoje, um turista que nos visita liga-se a qualquer rede. Os residentes só se podem ligar ao seu operador. Hoje, nas zonas fronteiriças, se não tivermos sinal no nosso operador, ligamos ao operador espanhol. Bom, há países que têm o roaming nacional a funcionar. O grupo de trabalho propôs que o roaming fosse, de facto, uma regra que permitisse, nestas situações de incêndios, que é quando mais as pessoas precisam de comunicar, e não é só as forças de segurança, é também o cidadão individualmente, que precisa, nessa situação, de ter um contacto, e não é só para o 112, aliás, muitas das vezes já temos tido situações em que o 112 pode estar congestionado e não dar resposta, e, portanto, nós temos lançado este repto de melhorar as condições de partilha das infraestruturas e também uma forma de partilhar as infraestruturas é partilhar o acesso às antenas e da mesma forma que os cidadãos estrangeiros se podem ligar a qualquer antena, os cidadãos nacionais, independentemente do seu operador, deviam de se poder ligar a cada antena e aí o repto que temos é os operadores entre si, como fizeram noutros países, negociarem acordos que permitam ter esse roaming nacional, como nós hoje temos o roaming a nível europeu e beneficiamos dele quando os portugueses viajam ao estrangeiro. Relativamente à questão das reclamações, as reclamações efetivamente têm aumentado ao longo dos últimos anos. Já agora um número que é importante, enfim, ainda há algumas situações, poucas, por recuperar do ano passado. Nós temos feito essa monitorização semanalmente. Enfim, no caso do incêndio de Monchique, o número é mais elevado, são cerca de 100 acessos que estão por pendentes. Em relação ao ano passado são algumas dezenas, o número todas as semanas tem evoluído, mas, enfim, aquilo que nós gostaríamos é que neste momento estivesse totalmente resolvido. Relativamente às reclamações, as reclamações são um desafio para os operadores de comunicações, quer de telecomunicações, quer postais, porque as reclamações aumentaram no primeiro semestre deste ano 25%, e no caso das telecomunicações, no caso do principal operador com mais reclamações aumentaram mais de 100%, e no caso dos Correios, os CTT, viram as suas reclamações aumentadas 88%. Há, de facto, um problema de insatisfação dos consumidores e é prioritário que essa situação seja corrigida. Nós temos essa informação que ainda ontem divulgámos, destacada quanto aos motivos. Um dos motivos tem a ver, no caso das telecomunicações, com as condições contratuais, nomeadamente as condições relacionadas com os custos de fidelização, e por isso nós temos determinado que as faturas devem dar essa informação aos consumidores. Eles devem saber qual é o prazo das fidelizações e devem saber quais são os custos das fidelizações. Enfim, é um tema que vai ser debatido no contexto da Lei de Comunicações Eletrónicas, como os senhores deputados bem sabem, e que está na ordem do dia. Eu, se calhar, deixava a última questão para as respostas seguintes. Eu agradeço. Muito obrigada. E voltando... Sra. Deputada, eu sei que a senhora deputada do Partido Comunista vai se ter que ausentar. Dá uma tolerância só para responder à última questão. Penso que foi a última que ficou por responder. Então, muito bem. Faz favor. Consideração pela senhora deputada Diana Ferreira. A questão era o acesso à internet. É, sem dúvida, um objetivo estratégico e que nós temos que garantir hoje, mesmo com o 3G e com o 4G, antes de ter o 5G. Isto é,
As redes de nova geração e o acesso à internet têm que estar disponível em todo o país. E isso não é apenas uma exigência das populações das áreas onde hoje não chega a internet, é uma exigência da coesão do território nacional. E por isso, se repararam bem no objetivo estratégico que nós aqui apresentamos para os próximos 3 anos, esse é, do ponto de vista da ANACOM, uma prioridade. Como é que fazemos isso? Através de uma partilha efetiva das infraestruturas, através de soluções de co-investimento. Não há razão nenhuma, e aliás isso tem sido o modelo seguido por um dos operadores que ganhou o concurso para levar a internet às zonas remotas, em que nós vemos na Zona Norte e na Zona Sul, a empresa chama-se DS Telecom, que faz uma oferta de fibra óptica para todos os operadores. É esse o modelo que tem que ser feito. Nós temos que ter infraestruturas que sejam partilhadas por todos os operadores e que permitam aos consumidores livremente escolher o operador com que querem trabalhar. Isso aumenta a concorrência e é a forma de aumentar a qualidade e de reduzir os preços. E esses são os objetivos, precisamente porque queremos que haja essa concorrência. Muito obrigado, esclarecimento importante e interessante para todos nós, também como utilizadores. E tem agora a palavra a senhora deputada Carla Sousa, do PS. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, a restante equipa, os restantes membros do Conselho de Administração. Eu já agora começava por pedir à Sra. Presidente se me deixará depois partilhar esta minha intervenção com a minha colega. E começo também por felicitar este novo Conselho de Administração, porque me parece claro, inclusivamente pela apresentação que aqui vimos, pelos documentos que nos enviaram, que existe uma nova dinâmica, uma nova forma interventiva clara em defesa do consumidor. Eu penso que numa intervenção, eu já fiz outras intervenções à ANACOM, nunca ouvi numa apresentação a palavra consumidor e pessoas e cidadãos tantas vezes, e portanto eu tenho que vos felicitar por isso, porque isso é de facto, tem a ver com uma perspectiva sobre o que é que o regulador pretende fazer. Agradeço estes documentos que nos vão ser úteis, inclusivamente nesta minha intervenção, porque algumas questões já foram aqui abordadas relativamente à questão da TDT. Esta preparação da mudança do 5G em relação à consulta e à aprovação do roteiro, nós sabemos que já os fizeram e eu começava por vos perguntar se de facto a calendarização que é apertada até ao fim do ano, tem, digamos assim, que gerir quer os acordos com Espanha, com Marrocos terão que estar assinados. Eu gostava de vos perguntar se isso está de facto em andamento, se vamos cumprir a calendarização e o programa que estava previsto. E, portanto, a TDT, como sabemos, terá que mudar da frequência. Há pouco o Sr. Dr. João Cadete de Matos dizia que foi escolhido o cenário mais simples, não é? O mais simplificado, isto é, que não obrigaria a que as pessoas tivessem de mudassem apenas a sintonização, tivesse que haver uma nova sintonização. Mas eu gostava que nos deixasse aqui de forma clara, porque não o percebi, disse provavelmente gratuito ou pouco dispendioso. Eu gostava de perceber se os portugueses vão ter, de facto, que despender alguma verba do seu orçamento para resolver esta questão, esta transferência, porque eu penso que todos nós nos lembramos do apagão, que falava há pouco, que eu penso que nos deixou uma memória e, portanto, era preciso perceber, e era importante para nós percebermos quais são, se é que vão existir custos nesta migração. E também lhe pergunto se este cenário, que foi este cenário tal simplificado que foi escolhido, se põe em causa, de alguma forma, uma solução que se venha a adotar de futuro para a TDT. Porque a questão é, pelo estudo que a própria ANACOM fez, que é um excelente estudo, muito aprofundado, o cenário da ANACOM, o que nos é dito é o modelo está errado. O modelo está errado, existem conflitos de interesses em relação à MEO, mudamos isto ou não mudamos isto? Eu sei que a ANACOM organizou um debate, penso que em maio, onde a ERC esteve presente e, tanto quanto percebi publicamente, saiu um grupo de trabalho que queria, digamos assim, batalhar, dialogar sobre o que é que pode vir a ser o futuro da internet em Portugal e o que é que podemos fazer para a tornar melhor. Que opções temos em cima da mesa? Porque a questão é que a TDT que temos neste momento é, de facto, eu vou tentar apressar esta questão. A última, então, que lhe vou colocar e depois passarei à minha colega, prende-se com o princípio da neutralidade da internet. É verdade que
na prática e na criação da internet todo e qualquer conteúdo deve ser tratado de maneira igual, sem qualquer diferença de velocidade, custo ou acesso, mas nós sabemos que isso não tem sido bem assim. O Portugal surgiu num debate recente em relação aos Estados Unidos como um mau exemplo, que nos levou a todos a integrar a internet em notícias nem sempre favoráveis. De facto, foi um exemplo de contornar as normas europeias. Nós já sabemos que a Anacom identificou as soluções, identificou os problemas, propôs algumas opções, não sei se são recomendações desde junho, mas sabemos também que as operadoras não estão a aceitá-las e, portanto, eu gostava que nos dissesse como é que se pretende implementar essa decisão. Muito obrigada. Vou passar à minha colega. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Augusta Santos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou tentar, no mais curto espaço de tempo, colocar as minhas questões. Os cumprimentos iniciais, uma referência à qualidade do relatório que nos chegou e à apresentação inicial que nos foi dada de uma forma clara, de uma forma perfeitamente entendível, mesmo para aqueles que não estão muito aptos nas questões das comunicações. A missão da Anacom, centrada na regulação, supervisão e fiscalização do mercado de comunicações, tem como meta assegurar a todos os cidadãos uma diversidade de escolha e uma universalidade no acesso a serviços de comunicações, quer eletrónicas, quer postais, assegurando a prevalência de condições propícias à inovação, ao investimento e à sua eficiente prestação de serviços, garantindo aos consumidores finais qualidade a preços acessíveis e segurança. E eu, portanto, reitero aqui as preocupações com a segurança dos cidadãos. Na prossecução da sua missão, a Anacom procura melhorar a eficiência e eficácia internas, balizada, estamos certos, na melhoria da qualidade dos serviços de comunicação prestados à população e na observância da defesa dos interesses dos cidadãos. Se já muito foi feito, se já muito se progrediu e evoluiu no domínio das comunicações eletrónicas, e eu aqui acrescento mais do que nas comunicações postais, e face à rápida evolução tecnológica que nos invade continuamente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de saber quais são, no entender da Anacom, as verdadeiras prioridades do futuro, a curto e médio prazos, os objetivos estratégicos para o próximo triênio, que estão aqui, portanto, incluídos, no que respeita, por um lado, à atividade regulatória, que perspectivas tem a Anacom e que desafios identifica no âmbito dos operadores, mas também no âmbito dos consumidores. Relativamente ao acesso à internet, aquilo que nós gostaríamos de questionar, de acordo com as informações veiculadas no relatório, na sequência dessa informação, qual o estado atual do cumprimento das obrigações que foram abordadas nesse relatório, uma vez que o trabalho realizado nesse âmbito também se estendeu ao ano de 2018. E muito obrigada, assim, Sra. Presidente, muito rapidamente, e eu falo aqui, portanto, da cobertura de uma fase inicial da banda larga móvel de 480 freguesias e depois a cobertura de mais 588, de acordo com aquilo que foi veiculado no vosso relatório. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente da Anacom. Muito obrigado, senhoras deputadas. Eu permitia-me dar início à resposta com a sua segunda questão, Sra. Deputada Maria Augusta Santos, relativamente àquilo que são as prioridades estratégicas, aquilo que, no entender do Conselho de Administração, existe total unanimidade da nossa parte relativamente a isso. Quais são as nossas prioridades estratégicas? No fim, é responder à pergunta para que é que serve ter um regulador do setor das comunicações. E é uma pergunta que nós próprios necessariamente fazemos e que temos tido a preocupação de lhe dar resposta. Nós temos razão de ser com o objetivo de garantir que o setor das comunicações cumpre aquilo que as populações e os agentes económicos, as empresas, as autarquias, as associações necessitam, que é ter, de facto, um nível de comunicações que responda às suas necessidades. Portanto, as comunicações
são, enfim, sempre foi assim ao longo da história da humanidade, sempre foram um motor de desenvolvimento e são hoje um motor de desenvolvimento, mas para isso é necessário que, de facto, não haja, por um lado, exclusão e, por outro lado, que haja a capacidade de responder a essas necessidades. Daí, talvez, o acento tónico que encontra e que está na lei, na missão da ANACOM, relativamente à proteção do consumidor e à proteção dos outros utilizadores das comunicações. E, portanto, isso tem sido e vai continuar a ser uma das nossas prioridades. Há um equívoco que temos procurado vir a desfazer, nomeadamente desfazer junto das entidades que regulamos. É que nós regulamos não para satisfazer o interesse particular da entidade A ou B, mas para assegurar a satisfação do interesse geral, que muitas das vezes é conflituante com o interesse particular, o interesse da entidade A e B. E quando é dito que a ANACOM não assegura o desenvolvimento do setor, nada de mais falso existe, porque não há setor se não houverem clientes desse setor e se esses clientes não estiverem satisfeitos. Qualquer empresa sabe que a satisfação dos clientes é a prioridade do sucesso do seu negócio e que esse sucesso se mede pela capacidade de atrair clientes e não de os reter à força ou de não impedindo que eles escolham outras ofertas. E por isso a importância que assuma a concorrência, por isso a importância que exige que assuma transparência nos contratos e nas regras que são oferecidas aos consumidores, para que eles estejam informados, façam livremente as suas escolhas e possam mudar quando entendem que devem fazer essa mudança. Portanto, esse aspecto é de facto prioritário e nós vamos procurar manter essa linha de conduta de forma intransigente. Foi também o que aconteceu e foi uma das questões da Sra. Deputada Carla Sousa em relação à neutralidade da internet. A neutralidade da internet é algo que na Europa faz parte da lei europeia, aprovada pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu, e é um princípio que é indispensável ao desenvolvimento da internet no mundo, não é só na Europa, em todo o mundo. É um debate a nível mundial. Porque se não houver essa liberdade de escolha, nós vamos ter, no fim do dia, uma internet que não inova e uma internet que não permite a liberdade dos cidadãos de fazerem escolhas. Aquilo que foi dito em relação a algumas ofertas que nós dissemos que violavam as regras europeias era bloquear o acesso geral à internet a partir de um determinado momento e os consumidores ficarem apenas com pacotes específicos que lhes permitia aceder a apenas a alguns produtos ou algumas das componentes da internet. E isso viola o regulamento europeu e nós isso dissemos que os operadores deviam mudar essas práticas de forma a assegurar essa liberdade de escolha. Aquilo que nós já tivemos a oportunidade de dizer publicamente é que algumas das opções que foram seguidas não foram aquelas que nós recomendámos, porque aquilo que nós recomendámos foi que os plafons específicos fossem transformados em plafons gerais, que não houvesse prejuízo para o consumidor e que o consumidor no fundo, beneficiasse dessa liberdade de escolha. Às vezes é dito, bom, mas os utilizadores, os consumidores, alguns consumidores mais jovens só querem consumir aquele produto. Mas isso não é verdade. Os consumidores, todos, mais jovens ou mais idosos, querem ter liberdade de escolha, obviamente que querem ter o menor custo, mas não é compreensível que o custo de acesso à internet não seja igual, aliás, porque essa é uma das exigências do regulamento europeu, quer o custo, quer a velocidade de acesso para todos os produtos. Isto é decisivo para o futuro do desenvolvimento da economia e da sociedade e, portanto, é um assunto sobre o qual, na Europa, existe uma consciência clara e nós, na ANACOM, temos essa consciência clara quanto à preservação e defesa desses valores. Quanto à questão do roteiro do 5G, houve uma questão concreta relativamente às exigências de acordos com a vizinha Espanha e com Marrocos. O acordo com a Espanha está feito. Com Marrocos estamos a aguardar ainda a finalização dos contactos, mas as coisas estão encaminhadas nesse sentido. De facto, o cenário de migração é um cenário que apenas vai exigir a mudança da sintonia, portanto não vai exigir nenhum equipamento, nenhuma despesa do ponto de vista de verbas. Agora, aquilo que nos parece que é muito simples, temos que ter consciência que para pessoas sem literacia, uma simples utilização do comando para fazer uma ressintonia não é tão simples como isso. E, portanto, tem que haver um trabalho preparatório muito rigoroso para que, efetivamente,
quando for feita a mudança, ninguém fique sem a televisão digital terrestre. Portanto, esse trabalho vai ser programado. Quando foi feita a pergunta relativamente ao grupo de trabalho, de facto, nós vamos ter que, no horizonte imediato, trabalhar quer com os operadores, quer com as próprias televisões e com toda a forma de comunicação e informação para que esta transição corra bem. Contudo, há algo que eu há pouco sublinhei e que nós gostaríamos, é que antes de chegar a esta transição resolvêssemos o problema que está pendente da migração anterior. Porque senão esse problema vai estar novamente na ordem do dia. E por isso ter dito que gostaríamos da ANACOM e com o Governo, com as autarquias, ver se conseguimos em definitivo resolver esse problema. Quanto ao futuro, isto é, o que é que irá acontecer depois desta migração? De facto, os estudos que foram feitos apontam outras soluções que são tecnologicamente mais evoluídas, que permitiriam ter televisão HD e televisão com outros canais. Isso implica uma alteração da solução tecnológica e obrigaria também a uma alteração dos próprios equipamentos. Nesse workshop muito participado, em que tiveram as televisões, em que tiveram a Fundação de Ciência e Tecnologia, em que tiveram representantes de várias entidades interessadas nesta matéria, concluiu-se que esse estudo necessita de continuar e de ser aprofundado. A ERC também continua com essa abordagem e, portanto, aquilo que está nos nossos projetos é precisamente em estreita cooperação com a ERC pensarmos como é que esse futuro deve acontecer. Para já, há algo que está sobre a mesa. É que temos uma TDT que permite ter 9 canais e só temos 7. E, portanto, a discussão de ter mais canais, diríamos que pressupõe, desde logo, utilizar de forma plena aquilo que são as atuais facilidades que estão na internet. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer a presença da ANACOM e cumprimentar na pessoa do Dr. João Cadete Matos todos os demais elementos. E dizer-vos que apreciamos, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apreciou o relatório que lhe foi enviado, do qual tomamos conhecimento, e gostaria de lhe dizer também, Sr. Doutor, que algumas das preocupações expressas no vosso relatório foram desde sempre preocupações nossas do Bloco de Esquerda, que obviamente têm a ver com a universalidade de acesso à informação, à tecnologia, à televisão, e portanto isto é uma questão essencial da cidadania. E nesse sentido, ficamos particularmente agradados com o facto e com a oportunidade com que responderam a algumas matérias, designadamente esta que diz respeito ao parecer sobre a concentração da média capital com a TVI, que foi respondida dentro do prazo e que vai rigorosamente ao encontro daquilo que o Bloco de Esquerda sempre defendeu em matéria de concentração de mídia. Ou seja, estar-se-ia no limiar de uma situação de abuso de posição dominante do nosso ponto de vista. Depois há duas questões que, para além desta, que foi uma questão que ocupou o Bloco de Esquerda com muita frequência, há também a questão da TDT, pela qual nos batemos incessantemente. Nós sabemos o histórico da TDT, sabemos perfeitamente por que razão é que a TDT não avançou durante tanto tempo, percebemos os conflitos de interesses existentes, percebemos que havia grupos interessados em que não houvesse TDT, ou porque queriam vender pacotes de televisão, ou porque podiam ser postos em causa determinados modelos de negócio, percebemos isso tudo. Agora, nós temos uma situação em que realmente, como acabo de dizer, há um MUX-A que tem ainda espaço para 2 canais, há todo um processo de modernização que é necessário levar a cabo, porque esta TDT efetivamente precisa de ser atualizada e eu gostava, se não sei, se lhe seria possível aduzir mais alguma informação para aquelas muitas, para além daquelas muitas que já aqui introduziu. Do nosso ponto de vista, a TDT é algo de absolutamente essencial, é algo que garante o acesso à televisão e, portanto, a universalidade de acesso e é algo que, enfim, é acessível a pessoas que não têm acesso aos canais, portanto, aos pacotes que os operadores vendem. Esses pacotes habitualmente são caros, como sabe, e para como têm práticas que são absolutamente nocivas e negativas, como aquelas que aqui explicitou, quando fazem cobrança de serviços sem a aquiescência do cliente. Ou seja, são cobrados serviços, o cliente vai à fatura e depois vê, mas afinal isto
eu não pedi nada disto e agora estou a pagar este serviço que não comprei. E também deixe-me congratulá-lo pelo facto, tendo em conta as questões da literacia digital, de terem diligenciado no sentido de entregar faturas de papel, que nos parece muito importante. Não fosse haver aqui um pequeno problema, é que as faturas de papel levam imenso tempo a chegar. Como sabe, esta privatização do CTT, da autoria do Ministro Pires de Lima e do seu Secretário de Estado e do Sérgio Monteiro, além de outras que fizeram, mas esta, por exemplo, tem, entre outras consequências, por exemplo, em encontros com a imprensa regional, verificamos que o jornal leva mais tempo a chegar à localidade vizinha do que chegar a Paris, por exemplo. Chega mais depressa a Paris. Bom, portanto, nesse sentido, nós gostávamos de saber também, porque eu queria partilhar a minha intervenção com o Sr. Deputado Heitor de Sousa, gostávamos de saber também, em relação ao CTT, o que é que, eventualmente, poderemos esperar no sentido de melhorar, de facto, um serviço que é fundamental para uma parte muito significativa da população e que, manifestamente, funciona de modo desastroso, relativamente, nomeadamente, naquilo que diz respeito à distribuição de correio. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Heitor de Sousa. Obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar todos os deputados e deputadas desta Comissão e agradecer o privilégio que tenho de vir aqui fazer uma espécie de uma pequena invasão temática no conteúdo desta Comissão e algum atrevimento da minha parte, mas em qualquer caso gostaria também de começar por cumprimentar o Sr. Presidente da ANACOM e na sua pessoa toda a equipa que o acompanha. Sr. Presidente da ANACOM, em 2018 houve 2 negócios de grande envergadura na área das comunicações e das telecomunicações em Portugal. Um que mereceu uma tomada de posição firme e que nós saudamos vivamente por parte da ANACOM, que dizia respeito, como o meu colega e camarada deputado Jorge Campos já referiu, à operação de concentração na Altice do Grupo Média Capital, e essa é uma circunstância que foi possível também em resultado das tomadas de posição que os vários reguladores tiveram sobre essa operação, que estava desenhada, e a segunda é um negócio que também rendeu milhões ao Grupo Altice e do qual ninguém falou e ninguém se pronunciou. E isso é, de facto, uma grande perplexidade da nossa parte, que uma operação de venda a um fundo de investimento internacional, Morgan Stanley Infrastructure Partners, das quase 3.000 torres de comunicação existentes em Portugal, não tenha merecido qualquer, digamos, parecer, tomada de posição por parte do regulador. Sr. Presidente, as 2 perguntas que eu lhe tinha para fazer é se acha que o negócio de alienação de todas as torres de comunicação em Portugal a um grupo estrangeiro, que não tem nada a ver com o setor de comunicações, é um fundo de investimento, e que coloca nas mãos desse fundo de investimento a gestão dessas torres de comunicação, provavelmente vão ser revendidas um dia destes, com o lucro máximo que esse fundo de investimento busca pela sua própria natureza, não inquieta a ANACOM saber que, primeiro, isto está em mãos. É verdade que o Sr. ex-ministro Pires de Lima e ex-secretário de Estado Sérgio Monteiro fazem parte de uma empresa que se constituiu, de um fundo também, Horizon Equity Partners, que é parceiro da Morgan Stanley Infrastructures, e isto é um bocadinho, não só a perplexidade de ver que a porta giratória entre os grupos políticos, que normalmente se constituem como o grande centrão político do poder, e os grupos privados continuam a funcionar absolutamente normalmente. Bastaram 2 anos e meio para que este negócio se pudesse concretizar e ficasse em mãos de ex-ministros e ex-governantes. Mas, para além desta perplexidade, o que também é muito estranho é que a ANACOM não se tenha pura e simplesmente pronunciado. E as 2 perguntas são: alguém lhe pediu parecer para este pronunciamento sobre esta operação e sobre este negócio? Segundo, vê o Sr. Presidente algum risco para as comunicações
estarem em mãos de fundos de investimento e de poderem, de hoje para amanhã, virem a ser transacionadas para outra entidade qualquer, onde não existe rigorosamente controle nenhum, apesar dessas torres estarem implantadas em Portugal e terem sido, na sua grande maioria, pagas por dinheiros dos contribuintes portugueses, porque pertenciam à Portugal Telecom. São estas as questões que eu creio que seria muito útil ter o seu esclarecimento. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente da ANACOM. Muito obrigado, Srs. Deputados Jorge Campos e Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda, procurando responder ao conjunto de questões de forma conjunta. Enfim, permitam-me que talvez, para que não falemos só das telecomunicações, falar também dos Correios, e portanto eu aproveitava a questão que foi feita sobre os serviços postais para dar nota de que essa é uma prioridade da ação da ANACOM, de acordo com aquilo que são as nossas obrigações legais, é inverter a deterioração da qualidade de serviço que os indicadores revelam e que as queixas dos consumidores comprovam. E, portanto, por essa razão, como sabem, a ANACOM aprovou um conjunto de novos indicadores de qualidade do serviço postal, que são, de facto, bastante mais exigentes, que vão entrar em vigor em 1 de janeiro do próximo ano, em que, por exemplo, precisamente aquele exemplo que referiu de os jornais diários ou semanários não chegarem em tempo útil, não pode e não deve acontecer, porque, de facto, é um ponto vital da qualidade de serviço que é prestada aos consumidores dos serviços postais e, portanto, é um setor em que vamos continuar a fazer essa monitorização. Enfim, vamos ter ainda este ano também decisões da ANACOM relativamente a esse setor, precisamente com esse objetivo. Relativamente à questão da TDT, que, enfim, já aqui desenvolvi em respostas anteriores, é de facto fundamental que, por um lado, se tire partido das condições tecnológicas que existem, de forma plena, e, portanto, isso é um ponto essencial. É essencial, torna a sublinhar isso, que este direito que todos os portugueses têm de terem acesso à televisão digital possam no ter e, de facto, não tenham que ser forçados a contratar um serviço pago se podem ter um serviço que é gratuito. Portanto, isso é um direito e é um direito que compete ao Governo, que compete aos reguladores criar condições para que aconteça e compete também, obviamente, ao Parlamento acompanhar esta situação. E, portanto, essa constitui uma prioridade da nossa atividade. Relativamente à questão da venda das torres pela empresa Altice. Esse assunto justifica que façamos aqui uma reflexão que eu considero que é uma reflexão importante. Bom, em primeiro lugar, esclarecendo que as torres que foram vendidas pela Altice eram propriedade de uma empresa estrangeira, porque a Altice é uma empresa estrangeira. Portanto, foram vendidas por uma empresa estrangeira, de capital estrangeiro, uma empresa, um fundo de investimento de capital estrangeiro. Do ponto de vista a questão que o Sr. Deputado coloca, mas essa é uma questão que é da responsabilidade do poder político em Portugal, quando foram feitas as privatizações destas empresas, se deviam ter sido ou não privatizadas infraestruturas básicas, como são as torres, as condutas, os cabos submarinos, por aí fora. Mas isso é uma opção do poder político. Há países que privatizaram, há países que não privatizaram. O que é essencial, e isso é que já é a missão do regulador, não discutindo se a propriedade é pública ou privada, é que essas infraestruturas sirvam o desenvolvimento do setor. E servir o desenvolvimento do setor é não serem um fator anticoncorrência, não seja um fator de preservação do monopólio ou seja um fator de degradação da qualidade de serviço. Há a expectativa que no caso concreto das torres, isso foi dito e é uma expectativa que têm os próprios operadores e que tem o investidor dessas torres, é que elas possam, de facto, contribuir para aquilo que nós temos definido como um objetivo essencial do desenvolvimento do setor, que é a partilha das infraestruturas, que é o acesso aos operadores que pretendam utilizar essas infraestruturas, sejam condutas, sejam postes, sejam cabos submarinos, todas essas infraestruturas serem livremente acessíveis, em condições de preço que sejam concorrenciais, que sejam competitivos e que não sejam uma barreira à livre concorrência, à leal concorrência. E, portanto,
Quando pergunta se a Anacom foi chamada a dar parecer, não foi informada pelos investidores do interesse em fazer essa operação. Ficamos e temos essa obrigação de zelar que as condições de acesso às torres, de facto, melhorem, evoluam, portanto, para que esta concorrência, de facto, exista, porque este é, no fim do dia, aquilo que é mais importante para aquilo que eu há pouco tracei como o objetivo número 1 da atividade da regulação do setor das comunicações em Portugal, que é a proteção dos consumidores. Os consumidores são protegidos se estas torres permitirem ter lá as antenas de qualquer operador, quer dos que existam, quer algum operador que queira utilizar as torres, com qualidade de serviço e até, se possível, com a tal solução de roaming nacional, em que o facto da antena ser do operador A não impede que os clientes dos operadores B, C ou D possam também ter acesso a essa antena. Portanto, esse é, de facto, o objetivo estratégico para as torres, como é para os postes, como é para as condutas, como é para os cabos submarinos. É que essas infraestruturas, independentemente da sua propriedade ser pública ou privada, e sendo privada ser da entidade A, B ou C, que efetivamente as infraestruturas sejam colocadas ao serviço de todas as empresas que desenvolvem o seu negócio nesta área e, por isso, beneficiando todos os clientes dessas empresas, que no fundo é a população e são as empresas em Portugal. Muito obrigada, Sr. Doutor. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, naturalmente cumprimentar também o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Anacom e, na sua pessoa, todo o Conselho de Administração. Agradecer também, à semelhança do que fizeram já os meus colegas deputados, o relatório extenso, mas de leitura fácil e imediatamente perceptível, que nos fizeram o favor de enviar, bem como os documentos que há pouco aqui apresentaram, e começar a minha intervenção por uma coisa que aqui já foi tocada e que tem a ver com a defesa dos consumidores. Esta é uma matéria em que há pouco a Sra. Deputada Carla Sousa, que agora aqui já não está, felicitava a Anacom por ter dado ênfase a esta questão e ter tido empenho em resolvê-la, e isso é verdade, e há uma efetiva preocupação com os consumidores, eu assumo essas felicitações, mas dizer que, como há pouco também o Sr. Presidente reconheceu, e aqui já o disse, há muito ainda por fazer neste domínio e os números, infelizmente, não o desmentem. Se é verdade que o relatório de 2017 aponta para um aumento das reclamações, que já vem de trás, de resto, não é de agora, a verdade é que dados recentemente vindos a público, e esses dados foram deixados pela Anacom, precisamente, dizem que o primeiro semestre de 2018 mostra também já que esta tendência se mantém e se acentua, com uma comparação com o período homólogo de um crescendo de 25%, o que é realmente muito e também nos deixa bastante preocupados. E esta tendência é francamente negativa e era preciso percebermos isto. Isto não obstante as alterações recentes à Lei das Comunicações Eletrónicas, também que a Anacom também deu mote, e que visavam precisamente reforçar os direitos dos consumidores, e também, não obstante, os relatórios sucessivos da Provedoria de Justiça, que são normalmente a última rácio, a última parede onde esbarram as reclamações, no sentido de, no ano passado também, o maior problema com que a Provedoria de Justiça se confrontou foi com, de facto, as reclamações relativamente às comunicações que tinham números, de facto, exorbitantes. E isto demonstra claramente que algo não está a funcionar bem e que o que foi feito não foi suficiente e não tem sido suficiente. E aqui há, naturalmente, que ver qual é a questão que está por trás, se é só a lei que não está a funcionar no sentido da proteção, se são os mecanismos de defesa, designadamente a arbitragem, se é a regulação que precisa de mais reforços neste sentido. É preciso percebermos onde e como podemos e devemos atuar, e a este Parlamento importa particularmente percebermos, em matéria legislativa, se há mais a fazer e que mais podemos fazer, porque de facto não é aceitável que de ano para ano o número de reclamações aumente, e aumenta a um ritmo tão grande como aquele que já é a tendência deste ano, por exemplo. E, portanto, eu gostava de perceber, Sr. Presidente, onde é que é preciso agir, onde é que é preciso mexer, ou o que é preciso fazer para que consigamos, de uma vez por todas, parar este ritmo
exponencial do aumento das reclamações que não temos conseguido parar, não obstante, de facto, ter-se já tratado e mexido em algumas matérias. E neste domínio ainda também, perguntar se conhece uma proposta de lei do Governo que altera o funcionamento das entidades de resolução extrajudicial de litígios de consumo, que vai ser discutida a breve trecho aqui no Parlamento em outubro, e perguntar se conhece se a ANACOM foi consultada, se deu contributos para esta lei, que era importante percebermos se sim ou não a ANACOM está por dentro, sendo o regulador, era importante que nos dissessem o que é que aqui tem também o vosso cunho ou não, e se é preciso pedirmos à ANACOM que intervenha também neste domínio. Em relação também ainda à defesa dos consumidores, já aqui foram feitas várias perguntas quanto aos fogos, o Sr. Presidente já nos respondeu que faltarão 100 infraestruturas neste domínio, o Sr. Ministro das Infraestruturas há cerca de uma semana havia dito que faltavam 300, o Sr. Presidente já nos explicou de semana para semana as coisas vão avançando. A minha pergunta é, se tem alguma estimativa sobre o prazo final em que estará tudo resolvido, quando é que estima que estará tudo finalmente resolvido, e mais do que isso, perguntar se a recomendação que a ANACOM fez aos operadores de não serem cobrados os custos, ou não ser cobrada a faturação do período em que as pessoas estiveram sem comunicações, tem sido ou não cumprida pelos operadores, porque é importante percebermos que se a pessoa paga um serviço ao qual não tem acesso por causa que não lhe é imputável, é preciso percebermos se sim ou não as pessoas têm tido essa, não diria benesse, mas esse direito, têm visto esse direito sido cumprido ou não, ou se terão que recorrer aos tribunais para o efeito. Ainda quanto à defesa dos consumidores, já aqui muito se falou sobre a TDT. A TDT, enfim, é uma questão que nos traz sempre vários amargos de boca, e todos conhecemos os problemas da TDT, mas dizer que naqueles estudos de que já aqui se falou hoje, há páginas tantas nas conclusões, há uma frase que diz que neste momento Portugal está numa encruzilhada em matéria de TDT. E eu, o Sr. Presidente, diria bem mais que isso, a continuar como está e a avaliar por aquilo que começou e como permanece, Portugal está num beco sem saída em matéria de televisão digital terrestre. Esse estudo aponta para várias soluções e aponta para dois caminhos. Um é a manutenção do status quo, e esse parece-me ser o caminho a evitar, porque mantendo-se o status quo, a TDT é para morrer, e não me parece haver nisso uma dúvida, mas já agora gostava de perceber qual é a sua opinião sobre isso, se a manter-se o status quo, de facto, a TDT é uma realidade para extinguir. E o outro caminho que se aponta é que a TDT ser uma plataforma alternativa com futuro, e em que tem que haver aqui interesse do setor público e do privado. Obviamente, nessa matéria a ANACOM nada pode fazer a não ser os próprios, mas também é preciso, já terminarei, Sra. Presidente, criar-se aqui um quadro legal e regulatório capaz. O que eu gostava de perceber neste domínio, Sr. Presidente, é se o Governo inquiriu a ANACOM sobre este quadro legal e regulatório capaz para que se mude a TDT, no sentido de percebermos se há aqui um indício de que o Governo pretende, de facto, levar a TDT pelo caminho da modernidade, ou se, pelo contrário, não há aqui nenhum indício e, infelizmente, teremos a TDT em maus lençóis nos próximos anos em Portugal. Muito obrigada pela tolerância. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente da ANACOM. Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Relativamente ao tema dos consumidores e das reclamações, que foi a sua primeira questão, e relativamente àquilo que pode ser feito, nós temos tido o entendimento que devemos de utilizar todos os mecanismos de que a ANACOM dispõe para melhorar a qualidade do serviço, que é normalmente aquilo que está na base das queixas dos clientes. Desde logo, através da prestação de melhor informação. Há uma situação que ainda hoje não está resolvida e que ainda há passos muito significativos a dar para que os clientes, quando estabelecem um contrato de comunicações, conheçam na totalidade quais são as obrigações e quais são os direitos que têm relativamente ao desenvolvimento desse contrato. Temos vindo a
de facto, a tomar decisões nesse sentido. A decisão, de alguns dias atrás, relativamente ao detalhe de informação nas faturas, é precisamente um exemplo. A possibilidade também de os clientes, quando têm razões para isso, reclamarem relativamente àquilo que é faturado e, portanto, terem o direito de manter o serviço até que essa questão esteja esclarecida, também é um direito importante. Mas nós gostávamos, de facto, de ter do lado dos operadores, tal como tivemos em relação ao op-billing, um código de conduta nesta matéria, independentemente da ação do regulador, que obviamente tem que ser enérgica e tem que ser eficiente, é também decisivo que as práticas sejam boas práticas e que não haja, por vezes, o argumento da má prática, porque o competidor utiliza também uma má prática e, portanto, responde-se à má prática com uma má prática de sinal equivalente. Portanto, essa é uma exigência que temos que colocar neste setor. O nosso objetivo, e como está referido há pouco nos objetivos estratégicos, é prevenir que essas más práticas existam, mas é também utilizar os instrumentos legais de que dispomos para sancionar essas más práticas. E só para vos dar uma ideia, nos últimos 12 meses, a ANACOM, nesta área de proteção do consumidor, tomou decisões em termos de aplicação de coimas num valor de cerca de 1,2 milhões de euros, para um conjunto de operadores e para um conjunto de situações. Este é o último instrumento, mas que depois barra também no problema da eficácia da justiça, porque a maior parte destes processos contra-ordenacionais confrontam-se com contestação judicial por parte dos operadores e os processos, de facto, arrastam-se depois nos tribunais e, portanto, esta última forma de ação que o regulador tem, que é a ação sancionatória, também se defronta com esta dificuldade. Também é verdade, e nós pusemos isso no nosso terceiro objetivo estratégico, que nós consideramos que a regulação em Portugal tem que ser, de facto, exercida de forma plena. Já tive a oportunidade aqui no Parlamento, na Comissão de Economia, de referir a relevância que tem para o regulador que aquilo que está na lei, que é a sua independência, a sua autonomia, não ser confrontado depois com obstáculos do ponto de vista da gestão pública que lhe criam dificuldades a essa autonomia e a essa independência. E o exemplo que costumamos dar é tudo o que tem a ver com a renovação dos quadros, com a admissão de novos colaboradores e com as regras que nós temos que ter a capacidade de ter para que a ANACOM seja uma instituição que, apesar de limitada do ponto de vista do número de recursos, esteja habilitada a exercer as suas competências. E pomos isto sempre com um duplo binómio. Como Conselho de Administração, nós não queremos nenhuma situação de favor ou de exceção para a regulação, mas queremos exercer as nossas responsabilidades. E para exercer as nossas responsabilidades temos que ter, de facto, as competências e a capacidade de ter os meios para as exercer, de forma eficiente. Por isso é que os gastos têm sido reduzidos, portanto temos conseguido, diria eu, fazer muito mais com menos, e esse é, de facto, o desiderato da nossa ação. Os reguladores das comunicações, de facto, têm que exercer esse poder que lhes é conferido pela Constituição e pelas leis do país, e têm que ser respeitados. Eu tenho dito, nas reuniões que temos tido com as empresas reguladas, que é essencial ter um regulador forte e respeitado no nosso país. Aliás, é necessário que toda a regulação seja forte e respeitada. Também é necessário que a regulação e os vários reguladores tenham uma cooperação estreita entre si, coordenem esforços para procurarem aumentar a sua eficácia. Também temos uma aposta grande na informação e no conhecimento. Gostaríamos também que a regulação pudesse beneficiar do sistema científico e tecnológico do país, no sentido de nos apoiar nessa eficácia da regulação. Portanto, são várias dimensões de uma estratégia que temos estado a prosseguir, que obviamente se baseia nas capacidades existentes, mas que as queremos projetar e tornar mais efetivas, para que a nossa ação seja mais eficaz. Mas não devemos ter, e isso é algo que dentro da ANACOM temos completamente assumido, não devemos ter nenhuma dúvida em exercer os poderes que a lei nos confere.
E quando entendermos que a lei não nos dá poderes suficientes, devemos vir junto do Parlamento, como viremos agora quando apresentarmos uma proposta de alteração da Lei de Comunicações Eletrónicas, no sentido de que existam poderes efetivos para exercer as nossas competências. O exemplo da neutralidade da net é um exemplo, ou o exemplo do off-billing é outro exemplo. Há vários exemplos em que não é dado, do ponto de vista do enquadramento legal, os poderes, nomeadamente os poderes sancionatórios, para intervir quando as nossas recomendações, e por vezes são simples recomendações, não são decisões, são introduzidas. E, portanto, diria que no quadro legal e no quadro de entender os reguladores não como uma direção-geral. Nós, na ANACOM, não somos uma direção-geral. Nós, na ANACOM, não temos uma tutela. Temos um Ministério que acompanha o setor, com o qual dialogamos e nos articulamos, mas entendemos a nossa independência, a nossa autonomia, a nossa isenção como obrigações que, aliás, os membros que estão aqui do Conselho, que foram os primeiros a passar aqui por audições no Parlamento, assumimos esse compromisso de isenção, autonomia e independência. Aliás, foi por essa razão que nós, no início do ano, quando fomos confrontados com uma cativação das verbas, decidimos fazer essa descativação e informámos o Ministério das Finanças que isso não se podia aplicar de acordo com as leis da República e da Constituição à ANACOM. Portanto, temos um entendimento claro relativamente aos meios que queremos ter e às obrigações que queremos exercer. Portanto, queremos ter essas obrigações, queremos exercê-las de forma plena. Os litígios de consumo é, de facto, um tema em que temos vindo a colaborar de forma estreita com o Governo. Nós gostaríamos que, de facto, muitos desses casos sejam resolvidos a esse nível e não sejam transferidos para os tribunais e, portanto, a ANACOM está disponível, inclusive, e já dissemos isso ao Ministério da Justiça e ao Ministério da Economia, à Secretaria de Estado que tem a defesa do consumidor, que existe o nosso compromisso total para colaborar na resolução dos litígios de consumo através desses instrumentos e, portanto, vamos dar aí toda a colaboração. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Helga Correia queria dizer alguma coisa? Faça favor, Sra. Deputada. Sra. Presidente, apenas só para uma pequena questão que o Sr. Presidente não respondeu a duas questões do Grupo Parlamentar do PSD. Não sei se foi por questão da falta de tempo, que acho que eram importantes, não foram colocadas por mais nenhum grupo parlamentar, que diz respeito à questão dos reguladores e à questão do orçamento da ER, que acho que era importante para bom esclarecimento de todos. Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, se desejar responder, tem a palavra. Muito bem, portanto, a primeira questão, só para nos recordarmos, tinha a ver com a questão da dispersão de competências ao nível dos reguladores. Enfim, sabemos que existe na Europa e no mundo vários modelos de regulação. Existe um denominador comum, que é precisamente ter estas entidades fortes, respeitadas, atuantes, com competências, e temos em Portugal, quer nos vários setores, quer ao nível da concorrência, autoridades que têm essas competências. Elas estão espelhadas, do nosso ponto de vista, de forma cristalina na lei, portanto, nós não temos nenhuma dúvida, no caso da ANACOM, quanto às competências que temos e quanto ao seu exercício. O facto de estarem atribuídas essas competências a várias instituições não deve e não pode, na nossa opinião, ser inibidor de termos uma regulação eficiente. E o que é uma regulação eficiente? É uma regulação em que cada um de nós cumpre as nossas obrigações, mas em que existe uma cooperação institucional estreita entre as entidades reguladoras, no sentido de, precisamente, atingirem os fins que cada uma tem que prosseguir de forma eficaz. E, portanto, nós temos tido, nomeadamente com a Autoridade da Concorrência, com a Autoridade Reguladora do Setor Energético, com a Autoridade Nacional da Aviação Civil, com a Entidade Reguladora da Comunicação Social, reuniões de trabalho, com a frequência que tem sido imposta e para os quais temos convidado para encontrar soluções. Eu dou exemplo de duas soluções que até fomos questionados porque é que a ANACOM estava a tratar disso. Uma foi o transporte aéreo do Correio para os Açores. Quando iniciei funções, foi-me dado nota pelo CTT que o atraso do Correio para os Açores devia ao transporte aéreo.
nós convidámos os transportadores aéreos, as empresas de transportes aéreos, tivemos a colaboração da ANAC numa reunião conjunta e esse problema ficou desbloqueado com um compromisso da TAP e da SATA de assegurarem o transporte do correio para os Açores dentro de prazos razoáveis. Um exemplo de cooperação e de uma solução que era importante para a qualidade do serviço postal e que foi articulada numa reunião. Um segundo exemplo, e aí foi um pedido expresso, quer do Governo Central, quer do Governo Regional, neste caso foi o Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira, pediram a nossa colaboração para resolver o problema do pagamento do subsídio de mobilidade relacionado com o transporte aéreo entre o continente e as regiões autónomas. Como sabem, os cidadãos dos Açores e da Madeira se têm que deslocar às estações do Correio para ver reembolsados esses subsídios de mobilidade. Aquilo que fizemos, e já fizemos isso em 2 reuniões, e na segunda reunião também esteve presente a ANAC e os transportadores aéreos, foi encontrar soluções que agilizem o pagamento desses subsídios, nomeadamente através de uma plataforma eletrónica na internet que evite que os cidadãos tenham que deslocar aos CTT, com prejuízo para os outros cidadãos que estão depois em filas de espera, esperando que quem está a tratar da burocracia, que é bastante complexa, do reembolso do subsídio, veja esse problema resolvido. Eu dou estes 2 exemplos, como podia dar muitos mais, para dizer que existe enorme espaço para que os reguladores trabalhem em conjunto e resolvam problemas em conjunto, troquem informação em conjunto e, portanto, a regulação pode e deve ser fortalecida também através desta cooperação institucional entre os reguladores. Relativamente à transferência de fundos que a ERC é beneficiária do orçamento da ANACOM, aquilo que eu lhe posso dizer é que a ANACOM, no devido tempo, portanto, na parte inicial do ano, comunicou ao Governo as suas contas, fez o apuramento dos resultados e essas verbas foram transferidas para o Orçamento de Estado e, portanto, não tenho conhecimento, porque também não tinha que ter, a não ser aquilo que foi noticiado e que, aliás, ouvi veiculado de que haveria algum atraso nesse pagamento, mas é algo em que, de certeza absoluta, não se deve ao apuramento de contas que foi feito dentro do prazo e à transferência de verbas do Sr. Vice-Presidente que acompanha este assunto. Não sei se há alguma informação que queira acrescentar sobre esse tema. Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente. Obrigado. Enfim, dizer só que 90% dos resultados da ANACOM são distribuídos e que esse valor é distribuído para o Tesouro, depois tem vários fins, como o Instituto de Cinema Audiovisual, a Agência Espacial Europeia, também a ERC, mas não, a partir do momento em que são distribuídos, depois não temos mais informação. Obrigado. Muito obrigada. Chegamos ao fim desta audição. Eu quero agradecer uma vez mais ao Conselho de Administração da ANACOM e na pessoa do seu Presidente, Dr. João Cadete de Matos, a presença e, sobretudo, os documentos que nos entregaram, a apresentação inicial muito clara que nos fez e a preocupação em responder a todas as perguntas de uma forma muito clara e muito completa. Penso que foi uma boa audição, que foi uma boa tarde de trabalho e que todos nós beneficiamos disso. Ficamos a conhecer melhor o vosso funcionamento, ficamos a conhecer melhor também as próprias personalidades, também é importante, uma vez que foi a primeira vez, de facto, que vieram aqui à nossa comissão e desejamos-lhe as maiores felicidades. Eu, pessoalmente, fiquei muito sensibilizada pela preocupação que manifestaram em resolver problemas dos consumidores e para os utentes, ou seja, de estabelecerem pontes, de promoverem o diálogo para encontrar soluções que resolvem os problemas das pessoas. E é isso também que nos preocupa enquanto deputados eleitos pelo povo. É evidente, também é essa a nossa preocupação, é que se encontrem soluções para os problemas das pessoas. E, portanto, mais uma vez, em meu nome pessoal e da Comissão, agradeço a vossa presença e desejo-lhes as maiores felicidades. Se me permite, Sra. Presidente, permita-me que agradeça as suas palavras
e, sobretudo, que diga que é um estímulo estar aqui no Parlamento, porque a nossa ação é, de facto, com este objetivo que é feito e, portanto, as vossas questões são muito oportunas, são muito úteis e, portanto, sempre que queiram convidar-nos, teremos muito gosto em estar aqui. Muito obrigado a todos.